Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor pelas nossas vidas, engrandecê-lo por tudo aquilo que Ele tem feito nos nossos dias, honrá-lo com tudo que nós podemos e que devemos de apresentar diante do Senhor. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana, Pai, que passamos com todos os livramentos que o Senhor tem nos proporcionado, com todas, meu Deus, todas as curas, todas as bênçãos que o Senhor tem depositado nas nossas vidas. Somos muito gratos ao Senhor. Queremos prestar ao Senhor nesse momento um culto racional, um culto, meu Deus, onde nós vamos glorificar e exaltar o Teu santo nome, reconhecermos, Pai, que Tu és santo e maravilhoso. Vem neste lugar, meu Deus, sonda nossas vidas, sonda nossos corações, Pai. Vê se há em nós algo de bom, meu Deus, e recebe para Ti, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Este culto, meu Deus, para ele funcionar, Pai, para ele ter, meu Deus, toda a dinâmica, nós necessitamos da Tua unção, do Teu Espírito Santo, Senhor, nas nossas vidas. Para nós oferecermos algo para o Senhor, nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito nos movendo, Pai. De nós mesmos nós não temos nada de bom. Nos ajuda, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Pais, meus amados irmãos, vamos louvar ao Senhor? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. O meu prazer é te louvar,
em espírito e em verdade, ministrando louvor, ministrando louvor. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos, que o Senhor, Ele está à procura desses que o adorem em espírito e em verdade, e não só de boca para fora. Amém? Amém? Você está aqui para isso, amém? Queria chamar o irmão Caio, e ele vai nos levantar, querido, nos elevar a Deus, através da sua santa palavra, para a primeira leitura. Está contigo, querido. Pai do Senhor, abri em Salmos 100. Lembrai com júbilos ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cantos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez seu povo, seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvores, em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Vamos continuar louvando, queridos. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Fique em espírito de oração, queridos. Vamos buscar ao Senhor, vamos buscar a face dEle. Vamos render louvores a Ele, que é digno, digno de todo louvor. Senhor, formoso é, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir que os irmãos permanecessem de pé. Eu gostaria de chamar aqui a irmã Thaís, que vai fazer a leitura da segunda palavra. Gostaria que vocês abrissem no livro de Salmos 150. Amém? Louvem a Deus no seu santuário.
Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que e voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo simplesmente longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me com teus braços de amor. Quero convidar os amados para abrir a palavra de Deus no livro de Mateus 23, 23.
Eu tenho passado muitos dias estudando essa palavra para trazer para a igreja algo muito necessário e algo que chega a ser, vamos falar numa linguagem, chega a ser complicado nos dias de hoje, por causa da maneira como tem se portado alguns líderes e algumas igrejas. E por causa disso chega a ser hoje quase como um tabu dentro da igreja, falar daquilo que vai ser tratado. Então vamos começar nesse versículo aqui, Mateus 23, aonde da própria boca do Senhor Jesus Cristo saiu dizendo: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amém? Pode tomar o seu assento. Jesus está dizendo que ele não está ali retirando o dízimo como a gente tem ouvido muito e muitas vezes. Hoje a palavra dízimo, quando é soado, a pessoa já passa muita coisa na cabeça dela, muita coisa mesmo. E muitos até dizem que Jesus Cristo aboliu na cruz o dízimo, porque o dízimo fazia parte da lei. Nesse estudo nós vamos ver que não. O dízimo antecede a lei, passa pelo tempo da lei e passa no tempo da graça, que é os dias de hoje. Toda a nossa tese de ensinamento bíblico na igreja, tudo aquilo que nós passamos é só a Escritura. Nós jamais vamos passar à frente da Escritura e jamais vamos ficar atrás. Aonde a Bíblia diz que sim, nós vamos sim. Aonde a Bíblia diz que não, nós paramos no não. Nós não vamos nem a mais e nem a menos. Então, todo o nosso fundamento, desde os primeiros cursos e estudos aqui na igreja, foi só pela Escritura. Então, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Amém? Ebenezer. Até aqui Deus tem nos ajudado. Nós reabrimos, o irmão Arnaldo foi comigo, o irmão Juca, nós fomos lá em Chapadão Lajeado conversar com o pastor Ricardo, tudo, ele passou por esse processo, nos ajudou aqui, né? O irmão Arnaldo, que eu estou dizendo, o irmão Juca, ajudaram na reforma, tudo isso. E para chegar até aqui hoje, até aqui Deus tem nos ajudado, a cada passo uma vitória dada por Deus. Pode ter certeza disso, cada passo uma vitória dada por Deus. Tudo isso aqui serve como prestação de conta, não só no visual. Se você quiser conferir tudo que foi arrecadado desde o início até hoje, nós temos tudo catalogado, tudo certinho, fecha até os centavos. E nós vamos estar fazendo uma prestação de conta daqui a alguns dias. Vou deixar registrado, como todos aqui sabem, mas deixar registrado por causa do vídeo, os pastores nessa igreja. Sou eu e o pastor Ricardo. E os líderes, então, aqui que têm ajudado-nos em tudo, que é o irmão Cristiano, o irmão Juca, o irmão Arnaldo, o irmão Lucas, o Alexandre, que tem nos ajudado, o Marlon, que faz parte do louvor, a Thaís, que tem o ministério das crianças, a irmã Lucélia, que tem o ministério das mulheres, de oração, a irmã Márcia, e todos os outros que nos ajudam. Ninguém tem salário. Todo mundo aqui contribui com o seu tempo e com o dinheiro para que essa obra tenha chegado até aqui. Amém? Tudo até aqui chegou graças a Deus, porque Deus tem nos dado condição para que nós possamos investir na sua obra. Quando nós acreditamos nas coisas de Deus, nós mesmos então acreditamos naquilo e nós mesmos financiamos isso. Porque a obra de Deus, pode ter certeza, ela não vai ser financiada. Não vai ser financiada pela Coca-Cola, nem pela Brahma, nem pela Globo, nem por canal de nenhuma televisão, por nada. E sim vai ser financiada pelos seus próprios filhos. Amém? Para aqueles que acreditam na obra de Deus. Amém? Eu quero contar um pouco
Desde quando eu fui convidado para ir na igreja evangélica, no primeiro dia que eu fui convidado, no primeiro dia eu fui convertido ao Senhor. A primeira vez que eu botei o meu pé dentro de uma igreja evangélica, eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Fui convencido pelo Espírito Santo. E desde o primeiro dia que eu entrei lá, eu pedi um trabalho para Deus. Deus me deu um trabalho no domingo, eu fui no sábado, fui convertido no sábado. No domingo eu comecei, fui de novo, pedi um trabalho para Deus e já recebi no final do culto. E com aquele meu trabalho, com aquilo que eu aprendi nos cultos, porque como era recém-convertido e a pessoa que me levou para a igreja, ele ia todo culto, ele me levava todo culto junto. Então eu aprendi a ser dizimista do Senhor. Aprendi a ser dizimista de uma maneira totalmente errada. Eu aprendi erradamente. Eu aprendi que dar o dízimo era para você receber bênção e bênçãos do Senhor e prosperidade e tal. E aprendendo daquele jeito eu coloquei em prática, mesmo erroneamente, mesmo errado, eu coloquei em prática já logo no mês em seguida, quando eu recebi o primeiro salário. Sempre procurei agir dentro de tudo aquilo que a gente ia aprendendo na igreja. Na época tinha a escola dominical, que nem tem hoje lá na igreja ainda, né? Tinha escola dominical, então a gente participava da escola dominical, participava do culto no sábado à noite, na escola dominical no domingo de manhã e no culto à noite de novo. Era bem intenso. A gente ia bastante vezes para a igreja. E em tudo isso eu aprendi muitas coisas. Algumas delas serviu só para aquele momento. Não serve mais para hoje. Aprendi a respeito de usos e costumes. Aprendi a respeito de coisas que eu só observei, para mim nunca fazer igual. Aprendi coisas erradas também, olhando sempre, né, o conteúdo todo. Aprendi coisas erradas também que hoje a gente vê que não seria certo levar aquilo adiante. Mas teve lições que mudaram a minha vida. Mudaram a minha vida e eu colho frutos até hoje. Sou muito abençoado porque eu colho fruto até hoje de lições que eu aprendi, várias lições. E uma delas, em destaque, por causa daquilo que a gente está conversando aqui, é o dízimo. E já antes de você ficar aborrecido ou achando que, meu Deus, onde é que vai chegar essa conversa, eu quero dizer para você que tudo aquilo que vai ser passado aqui, ensinado aqui, estudado aqui, não é para convencer você a trazer o dízimo, não é porque a igreja está precisando, porque a igreja ela tem se mantido, Deus tem sido fiel, a igreja tem se mantido. Então assim, não precisa prender o teu coração, não precisa desviar a tua atenção. Cuide, preste muita atenção naquilo que vai ser falado aqui, que é bênção para a tua vida. Amém? Algumas lições então que mudaram a minha vida, e uma delas foi reconhecer no estudo, né, que Deus é o dono de tudo e que eu sou apenas um mordomo administrador dos seus bens. É a primeira coisa, não tem como alguém disponibilizar do seu ganho, daquilo que ele trabalhou um mês, ou um dia de salário, né, um dia de serviço, onde ele tira algo e leva para a casa de Deus. Ele só vai fazer isso com o entendimento de que Deus é o dono daquilo dali, que Deus é o dono do tudo, e Ele me deixa ficar com 90%. E nesse 90% Ele está totalmente abençoado, e muitas das vezes, não, todas as vezes, Ele vai render muito mais do que aquele que fica com 100%. Pode ter certeza disso. Eu sempre tenho a frase de dizer, sempre falo a mesma coisa, que é: os meus amigos, as pessoas que criticavam, que riam de mim, quando eu ia para a igreja, com a jaqueta de mulher, com a calça furada no joelho, que hoje é moda, mas na época não era, chamava atenção ao extremo, porque chamava atenção, não tinha como. Uma calça diferente, uma jaqueta de mulher chamava atenção. E eles riam de mim que aquele dinheiro que eu estava ganhando ia ser tudo para o pastor, que agora eu estava trabalhando para o pastor. Essas pessoas, hoje, para mim conversar com elas, parece que eu tenho que regredir no tempo,
porque eles estão parados no passado da mesma maneira. Parece que a gente tem que voltar no tempo, lá naquela mesma conversa, parece que não andou aquela conversa. E eles deviam de estar pelo menos 10% melhor do que eu. Por causa de que eles nunca separaram o dízimo, nunca separaram uma oferta para Deus. Isso em qualquer igreja que eles vão, sendo na igreja católica, sendo na igreja evangélica, em qualquer lugar, nunca separaram nada para nada. Então eles tinham que estar muito melhor do que aquele que doa, né? Aquele que reconhece que Deus é dono de tudo, que é generoso e leva para Deus a sua oferta e o seu dízimo. Provérbios 3, versículo 9 e 11, existe um princípio ali, dizendo assim: honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Amém? Porque quando fala isso, honre ao Senhor com as primícias, porque Deus, ele não é Deus da sobra. Você vai pegar a Bíblia do começo ao fim, você não vai ver nenhum momento dizendo que a sobra é para levar para Deus, nenhuma vez. Sempre fala da primícia. Se não separar a primícia para Deus, também não vai sobrar, porque Deus não aceita a sobra, pode ter certeza disso. E como nós queremos uma igreja que seja mais fiel possível, amém? Nós queremos uma igreja mais fiel possível às Escrituras Sagradas. Então nós devemos analisar cada passo que deve ser tomado, para não irmos nem além daquilo que a Bíblia fala, extrapolar como é feito por aí afora, e também não ficarmos atrás daquilo que ela fala, mas sim seguir naquilo que é, sem acrescentar e nem tirar. Então por isso existem questões que por falta de interesse, talvez por falta de tempo, existem questões que talvez porque a instituição está muito grande e começou daquele jeito, para mudar hoje fica complicado. Então existem questões que não que quando surgem essas questões na igreja, é deixado de lado e não é respondido. E uma das maiores questões que tem hoje, né, que tramita no meio da igreja, primeira é o pastorado feminino. E, como eu falei, essas questões, como nós queremos ser uma igreja que se aproxima o máximo possível de uma igreja bíblica, quando nós começamos, você se lembra que a primeira coisa que nós fomos fazer aqui foi trazer um modelo de como Deus pede o culto. Nos baseamos lá no livro de Malaquias, no livro todo, porque as igrejas hoje elas só conhecem Malaquias do 6 ao 10, só isso ali, e não conhece a história toda de Malaquias. E então a gente entende que lá Deus está pedindo um culto perfeito, onde ele chama a atenção dos sacerdotes, que estão recebendo qualquer tipo de oferta e não estão examinando para ver se aquilo é bom ou não. Deus chega a dizer para eles: olha, pega essa oferta aí e leva lá diante do rei, vê se o rei se agrada, vê se vocês têm coragem de pedir alguma coisa para o rei oferecendo isso aí. Deus está dizendo, para o rei lá vocês levam coisas melhores do que aquilo que vocês trazem para mim. Deus está dizendo assim: eu vou pegar o excremento, vou pegar o cocô, vou pegar as fezes desses animais, aí vou passar na cara de vocês. Porque na época, um sacerdote, ele jamais tocava nas fezes, para não ficar impuro. E Deus está dizendo, vocês não querem ficar impuro? Eu vou esfregar na cara de vocês. Tudo porque Deus estava querendo um culto perfeito. E lá no capítulo 4, que é o final, no finalzinho, Deus diz assim, que ele vai levantar então o sol da justiça, que seria Jesus Cristo, enviaria Elias, e esse converteria os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que aquele povo lá não faria, mas que então esse povo de hoje faria. Então tudo que está no livro de Malaquias é presente nas nossas vidas nos dias de hoje. A única coisa que nós não fazemos é um sacrifício morto, e sim um sacrifício vivo, como Paulo fala. Nós apresentamos diante de Deus não um bicho morto, mas nosso corpo vivo, com todo o entendimento. E Paulo diz, olha, é com todo o entendimento que vocês vão prestar culto ao Senhor. É ouvindo, é tendo entendimento e aprendendo.
mas a oferta continua, o dízimo continua, o sacrifício perfeito foi Jesus quem fez. Amém? Então existem essas questões do pastorado feminino, que depois do jeito do culto nós apresentamos então as respostas para essa questão, né, sobre o pastorado feminino. Existem as questões do dízimo, existe a questão do sábado ou domingo. Qual é o dia? Qual é o dia que Deus santificou o sábado? Quem é que mudou para o domingo? Então existe essa questão, que vai ser um estudo mais para frente ainda. Na igreja existe a questão sobre a homossexualidade. Existe a questão, tá, pastor, mas o crente, ele pode beber uma bebida, ele pode tomar aí uma bebidinha assim socialmente, e a champanhe sem álcool, e a cerveja sem álcool é pecado? Questões que nós precisamos também responder. E eu só separei algumas entre tantas assim, né? E o namoro entre partes desiguais dentro da igreja. O que seria partes desiguais? Aquilo que a Bíblia chama de jugo desigual. Às vezes a pessoa é da igreja e o outro não é. Às vezes um tem filho, o outro não tem. Às vezes um é bem mais novo, o outro é mais velho. Essas questões é muito perguntado dentro da igreja hoje, e muitas das vezes fica sem resposta. E saiba você que para tudo Deus tem resposta. Amém? Pode nos agradar e também pode nos desagradar, mas está registrado. Como todos aqui sabem, eu sempre ensinei sobre o dízimo, oferta e a contribuição. Dízimo e oferta e a contribuição são diferentes entre eles. Para a contribuição eu me basei no livro de Atos, onde os primeiros crentes, lá, se você for ler lá em Atos 2:42, ela fala que os primeiros crentes, sem ser pedido, não era nada imposto sobre eles, eles viam a necessidade que estava tendo do evangelho, estavam vivendo no meio de uma perseguição, e eles pegavam e faziam o que? Eles não levavam dízimo e não ofertavam, mas eles contribuíam com tudo. Eles separavam seu tudo, vendiam suas propriedades e amontoavam tudo, colocavam tudo no monte. Leia lá comigo, Atos 2:42. Eles faziam isso porque viam a necessidade do ID do Senhor. Já tinham passado por várias experiências com o Senhor. E então, acreditando em tudo isso, vendo os milagres, as maravilhas, tudo aquilo que estava acontecendo, essas pessoas se desfaziam de tudo e contribuíam com a obra. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Essa é a contribuição. É de você ver a necessidade. Hoje, a igreja não tem mais a necessidade daquela época, pode ter certeza. E também não é necessário que você venda tudo para dar para a igreja. Essa igreja aqui jamais vai aceitar isso. Naquela época, a necessidade era totalmente outra. Mas hoje, a partir do momento que você vê uma necessidade, a pessoa chega na igreja e ela vê a necessidade, ela diz: pastor, eu não tenho como dar o dízimo, eu não consigo. Esse valor, a minha vida está se arrumando agora, eu estou com a minha vida agora que está tomando alinhamento. Mas eu quero ajudar em alguma coisa aqui na igreja. Aí é que entra a contribuição, que é aquilo que eles viam ali. Eles davam tudo.
Não era pedido nada, simplesmente eles davam. Então, quando eu vejo que existe uma necessidade, então eu pego e contribuo com aquilo dali. Amém? Sobre a oferta já é diferente. A oferta para o templo ou para a igreja, no nosso caso, isso já existe inúmeras passagens, tanto no Novo como também no Velho Testamento. É inúmeras, muitas mesmo. E sobre o mais atacado nos dias de hoje, que é o dízimo, também. São inúmeras passagens. Existem passagens bíblicas antes do tempo da lei, durante a lei e agora no tempo que nós vivemos, que é o tempo da graça. O livro do Atos dos Apóstolos, ele não terminou de ser escrito. Nós, com as nossas atitudes, da maneira como a igreja hoje ela seria uma continuação daquilo que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Ele não terminou esse livro. Você pode ler lá no último, acho que é o último capítulo 28, ele não termina. Ele está em aberto. O que chama mais atenção é que sempre aquilo que Deus pede, que é o que as pessoas entram começam a contender. Você vai ver que a oferta as pessoas não têm contenda. Sabe por quê? Porque daí é você que administra, você que dá o que você quer. A oferta não existe contenda porque eu dou o que eu quero. Então, daí não tem problema. Agora, quando Deus pede, daí é que está o problema. As pessoas acham pesado demais obedecer aquilo que Deus pede. Daí, onde existe toda essa... As pessoas começam a procurar versículos isolados para não precisar dar. E começam a fazer coisas através da Bíblia, achando coisas para dizer que não tem mais, que não precisa mais dar. Vamos analisar uma coisa. Deus pediu isso em todo o Velho Testamento, e era para sustento dos levitas e dos sacerdotes no templo, para que o templo então tivesse lá sempre aberto, e também para dar auxílio para as viúvas, para os órfãos, e para, quando chegava algum estrangeiro na cidade, poder então ter um lugar para se alimentar. Isso funcionava desse jeito naquela época. Agora imagine comigo se com Jesus Cristo não precisasse mais nada, ninguém oferta mais nada. Me diga até quando chegaria a palavra nas nossas mãos, ou nem chegaria na nossa vida. Nem chegaria. Nem Bíblias seriam queimadas, porque não seriam feitas. Se pessoas não ofertassem, se pessoas não dizimassem, dizimar não é a palavra certa, né? É dar o dízimo. Se pessoas não fizessem isso, a palavra não tinha chegado até nós. Se Deus se preocupou com os levitas que não trabalhavam, que só cuidavam do templo, e mediante a isso, toda uma nação era abençoada por causa daquelas pessoas que estavam ali no templo. Hoje não é diferente. As igrejas estão substituindo, fazendo o mesmo papel. E não existe nenhum versículo dizendo que não é para dar. Não existe nada, nenhuma passagem que diz assim, acabou isso aqui. A ordem dos levitas, isso sim, foi extinto com o Senhor Jesus Cristo, mas a pregação do Evangelho, a transmissão da palavra, da vontade de Deus continuou, e tudo isso tem que ser financiado. Amém? A minha intenção aqui nessa noite não é de enriquecer a conta da igreja, pode ter certeza disso, e nem a minha. Porque se fosse para mim enriquecer a minha principalmente, seria mais fácil eu fraudular lá no meu trabalho, onde ninguém entende nada, que eu abro um aparelho de televisão, mostro para a pessoa, e se eu disser qualquer coisa ali, eles vão acreditar. Se eu disser, essa peça aqui está queimada, ele vai olhar e vai dizer, é mesmo, parece que está queimado, mas a verdade às vezes não está. Se eu quisesse enriquecer, era mais fácil enriquecer no meu trabalho do que usar a palavra de Deus. Ainda mais com o temor que eu tenho ao Senhor. Jamais eu faria isso. Então, a minha intenção aqui nessa noite não é de enriquecer a igreja, e nem a minha própria mesmo, nem eu mesmo enriquecer. A Igreja Batista de Ituporanga, né, todos os membros têm direito. Os membros têm direito de saber quanto foi arrecadado e também aonde foi ou aonde está sendo investido o dinheiro.
Se você não sabia, pastor, eu quero dar o dízimo, eu quero ofertar, eu quero contribuir. Ainda quero voltar naquela parte do contribuir ali. Muitas vezes a pessoa chega na igreja e ela já aprendeu em outros lugares a respeito do dízimo e da oferta. Mas ela chega, ela fica sem jeito, porque a situação que às vezes está lá fora, da maneira como ela vem toda arrebentada, toda quebrada. Tem aquele que tem fé de uma maneira que ele diz, não, eu vou dar o dízimo e Deus vai suprir essa necessidade. E acontece, pode ter certeza que eu já fiz isso. Já teve vez de eu separar tudo e pronto, não vai, agora é de Deus e pronto. E Deus no outro dia prover a nossa necessidade. E não foi só uma vez não, foi diversas as vezes que aconteceu isso. Então a pessoa ela pega e diz, olha pastor, enquanto eu não posso dar o dízimo, mas eu quero poder ajudar com tanto. Saiba que o dízimo, ele não envolve a tua salvação. O dízimo, se você não dar ele, você não vai perder o céu por causa disso. Nós não podemos ir ao extremo daquilo que a Bíblia não fala. Por isso que a gente tem que ser certinho por dentro da Bíblia. Mas pastor, a pessoa lá não é dizimista e... Amém. Ele não entendeu ainda. Enquanto a pessoa não entende, não tem a fé de acreditar que Deus é o provedor da sua vida, enquanto ele não entendeu isso, amém. Agora, essa pessoa entende isso, dele está negligenciando e está roubando a Deus. Porque, como eu falei, o dízimo não faz parte da nossa salvação. A nossa salvação ela foi conquistada por Jesus Cristo e não tem nada que nós venhamos fazer por nós próprios para adquirir a salvação. Nós mesmos, nós não temos nada para nós adquirirmos a salvação. A nossa salvação já foi conquistada por Jesus Cristo na cruz. Isso é discernir o corpo de Cristo. É ter discernimento por aquilo que Ele fez. Agora, tá pastor, então se não envolve a salvação, então eu não preciso dar. Precisa sim. Você sendo salvo, é uma maneira de você adorar a Deus, porque o dízimo não te compra a salvação, mas é a maneira que você adora ao Senhor, devolvendo uma parte que é dele. Foi Ele que deu a porcentagem, não foi a igreja. Foi Ele que disse, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E daí fazei prova de mim. É Deus próprio que está dizendo. E lá, se você for ver, é um culto que Ele está pedindo da maneira correta. Ele dá todos os detalhes de como Ele quer o culto. E nesse culto existe então a entrega do dízimo e da oferta. Isso não envolve a salvação, mas envolve a minha adoração com Deus. De eu reconhecer que dele é tudo e eu devolvo uma parte para Ele. Amém? Você está me entendendo? Por eu ser salvo, é que eu entrego o dízimo. Porque eu reconheço, eu estou adorando, estou louvando ao Senhor com isso. A Igreja Batista, então, todos os membros têm o direito de saber quanto foi arrecadado e também onde foi investido. A nossa intenção é de fazer o mais correto possível dentro da palavra, para que não venhamos envergonhar o Senhor. A Igreja Batista de Ituporanga tem todos os compromissos em dia, tem o aluguel, água, luz e as prestações tudo em dia. Então, o que eu estou dizendo, o que eu estou ensinando nesse estudo, é para que você não que seja mais abençoado, mas a maneira de nós adorar o Senhor seja perfeita. Porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não precisa mais ser lá em Israel para me adorar a Deus. Eu adoro aqui em espírito. Lá é a terra santa, mas eu adoro aqui. Onde eu estou se torna santo. E em verdade, eu adorar a Deus em verdade, a verdade é a palavra de Deus. Se eu estiver fora da palavra, se eu estiver fazendo qualquer coisa que está fora da palavra, eu não estou adorando em verdade. A Bíblia diz que Deus fala assim, esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o nosso coração para estar diante do Senhor, não é só nos momentos onde nós estamos perturbados, que daí nós ficamos tão contritos e quebrantados que nós buscamos a Deus. Não é só nesse momento não. Nosso coração é com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, com tudo aquilo que está ao nosso redor. A própria palavra de Deus diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração.
E muitas das pessoas não conseguem se desprender do dinheiro, tem o seu coração ali no dinheiro, o dinheiro se torna um trono para o coração. Foi a única passagem que Jesus Cristo chamou de Senhor, a única coisa. O diabo não é Senhor, as coisas do mundo não é Senhor, mas o dinheiro Jesus Cristo chamou de Senhor. Ele disse: ninguém pode servir a esses dois senhores, ou vai amar mais a um e odiar o outro, e vice-versa. E é o que acontece. Muitos convertem o seu coração, convertem a sua mente, mudam muitas coisas na sua vida, mas quando chega na área financeira, é a mais difícil que tem. E assim, falo com toda a propriedade, quanto mais você ganha, mais difícil é de dar. A pessoa que ganha um salário, a pessoa que ganha ali um valor X ali, ele dispõe daquilo para Deus, ele tira com toda alegria. E a gente vê a vida dele indo bem, tudo certinho, Deus cumprindo aquilo que está lá em Malaquias, repreendendo o devorador, abençoando, de que a pessoa que às vezes ganha um alto salário. E tem pessoas até que contribuem com alguma coisa, mostram até parece que estão dando dízimo, mas muitas vezes aquilo ali nem é o dízimo. Isso pode se tornar um laço, se você fazer isso, se eu fazer isso, eu pegar algo e botar como dízimo e aquilo ali não é o dízimo. Porque Deus pode fazer a minha contribuição, pode fazer o meu salário se tornar como aquela contribuição ali. Porque de Deus não se zomba. Se for contribuição, eu boto como contribuição. Se for oferta, eu boto como oferta. Agora, se for dízimo não é 9, também não é 11, é 10%. Não posso pegar um valor tal e escrever ali que é o dízimo. Se eu ganho, vamos supor, 5 mil, eu boto lá R$100, eu boto como dízimo. Se eu não for completar aquilo dentro do mês, eu boto então como uma oferta, como uma contribuição. Porque eu vou estar vou estar amaldiçoando, porque eu vou estar mentindo daquele valor. E de Deus não se zomba. Amém? Nós nos preocupamos acima de tudo em honrar a Deus com o pouco que temos, e tendo a certeza que sobre o muito essa igreja vai ser colocada. Por isso que eu disse, todas as finanças estão em dia, tudo que é comprado, tudo que é feito, é tudo dentro do orçamento que a igreja faz. Aqui em nenhum momento foi feito aqueles cultos onde se pede, que se faz aqueles apelos e que se pede um monte de dinheiro para comprar coisas, mesmo tendo muitas necessidades. Nós temos muita necessidade na igreja, mas jamais vai ser feito isso. Apelos, que nem eu já tive em lugar para comprar 2 data show, comprar coisas para dentro da igreja e tal. Mesmo que o dinheiro foi investido certo dentro da igreja, a motivação está sendo errada. Que a motivação sempre é o quê? Se você der, você vai receber. E isso não tem que ser a motivação tem que ser: eu entrego porque Deus me deu primeiro. Eu entrego como adoração a Deus. Eu entrego como forma de agradecimento ao Senhor, porque Ele tem me dado tudo. Só por isso. Amém? E nós aqui não fazemos nada sem antes orarmos a Deus. Então, dito isso, e explicado, não é por falta de dinheiro que eu vou lhe passar esse excelente estudo todos os dias ao longo do mês através do WhatsApp. Não é por falta de dinheiro na igreja, não é para recolher mais dinheiro, mas é para você fazer as coisas da maneira certa, da mesma maneira como a igreja tem procurado fazer as coisas certas, trazer a palavra correta, sem distorcê-la. Da mesma maneira como a igreja tem procurado caminhar, os membros também têm que fazer. Eu lhes trago essa mensagem porque devo ensinar o que é certo e bíblico, e não aquilo que eu penso. Muitas pessoas dizem assim: na Bíblia fala desse jeito, mas eu penso assim. Quando alguém diz assim, aquilo que ela pensa não vale nada. Um dia você pode escutar isso de mim, eu dizendo: olha, a Bíblia fala assim, mas eu penso desse jeito. A hora que eu falar eu penso desse jeito, você já tem que dizer assim: então o que o pastor pensa não muda nada para mim. O que nós devemos ir é pela Bíblia, aquilo que a Bíblia fala. E tudo começa com algumas perguntas. Uma delas é: está tudo bem sem você entregar o dízimo?
né? Está tudo bem? Sem você entregar o dízimo, sem eu entregar o dízimo, nós devemos de nos analisar. Está indo tudo bem? Está funcionando tudo certinho? Ah, pastor, eu parei de dar o dízimo e a vida continuou. Beleza, está normalzinho. Sabe? É essa pergunta e a resposta que você vai achar para você mesmo. Está bem para você saber que não fazer isto, você continua igual àqueles descrentes que não acreditam que Deus pode suprir as suas necessidades? Porque tem pessoas que não dizimam, não dão o dízimo, porque não acreditam que Deus pode suprir a necessidade. É uma realidade. Quando nós não acreditamos que Deus pode suprir as nossas necessidades, nós não damos aquilo que é de Deus. Porque a gente vai achar que faz falta. Ah não, pastor, daí se eu der vai fazer falta. Está bem para você saber que não fazer isso, você continua igual ao descrente que não acredita que Deus pode suprir as suas necessidades? Está tudo bem? Você tem prosperado? Ou que ganha, é que nem aquele que ganha e bota num saco furado, que a Bíblia fala. A pessoa às vezes acha que tem prosperado. Ele consegue, ele vai juntando, mas de repente parece que vai tudo num saco furado. Na nossa vida já foi assim. Eu não me envergonho porque a Bíblia mesmo não se envergonha de mostrar as falhas que aconteceram com os homens de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus e a Bíblia não esconde as falhas dele. Abraão é o pai da fé, mas a Bíblia não esconde que em momentos ele desobedeceu a Deus. Em momentos que não era para ele fazer tal coisa, ele fez. A Bíblia é um livro tão verdadeiro que ela coloca tudo à mostra. E por isso que eu também não tenho vergonha de falar que muitas das vezes na nossa vida nós não fomos fiéis no dízimo. Nós até levávamos uma oferta e tal, e parecíamos que estávamos até prosperando, e de repente perdia tudo. Quantas e quantas vezes, né, Zete? Teve um momento mesmo que eu pensei que eu ia, pronto, agora acabou-se para mim. Perdemos o carro, perdemos tudo. Porque Deus ele não é um Deus que ele se agrada da nossa boa intenção. Ah, Deus, eu tenho uma boa intenção. Meu Deus, se um dia eu ganhasse num prêmio, eu faria tal coisa. Deus, eu tenho uma intenção tão boa que eu gostaria tanto de ajudar as pessoas. Deus, ele não está aí para a tua boa intenção, ele está aí para a tua atitude. Quando você tem atitude, é diferente da boa intenção. Uma coisa é eu pensar em dar um abraço no Juca. Eu tinha a intenção de dar um abraço no Juca, mas se eu não tiver atitude dele fazer, não vai sair o abraço. Diante de Deus é a mesma coisa. Deus ele diz: sede fiel num pouquinho, sobre o muito eu te colocarei. E nós vimos que todos os milagres de Deus, de multiplicação, de prosperidade, sempre começou com um pouquinho. Aquela viúva chegou lá para o profeta, né? Disse: olha, meu marido era profeta aqui, e ele morreu e deixou nós endividados. E agora o que é que eu faço? O que tens na tua casa? Não tem nada. Não, lembra o que tu tem? Ah, tem só um pouquinho de azeite. Então é nesse pouquinho que Deus vai multiplicar. Deus ele precisa de um pouquinho, não que ele precisa, mas ele testa a nossa fé. Lembra da pregação aqui no domingo? De como Jesus testou, então, a Filipe, perguntando para ele, e Jesus diz assim, fazendo isso para o testar. Então Jesus Cristo, Deus, ele nos testa muitas das vezes. Pena que muitas dessas vezes nós não passamos um teste. Então, muitos até têm prosperado, mas chega num patamar, sempre volta a estaca zero de novo. Coloca como num saco furado. Está tudo bem agir como aqueles que não acreditam na Bíblia, como palavra de Deus? Sabe? Está tudo bem para nós agimos de uma maneira, nós confessamos alguma coisa com a nossa boca, aprendemos a palavra de Deus, Deus cria expectativa nas nossas vidas, e quando nós saímos daqui, nós agimos como se não tivéssemos ouvido, agimos de uma maneira que nem aqueles que estão lá fora, igualzinho. Aquelas pessoas que estão lá fora continuam, eles ouvem a palavra de Deus, eles veem uma mensagem no Facebook, veem no Instagram, veem no e-mail, veem na televisão, veem as palavras de Deus, mas continuam sempre igual. Sabe que para nós está bem continuarmos desse jeito?
Você acha que não cumprindo, é a última pergunta, você acha que não cumprindo algumas partes da palavra de Deus não muda nada? E você pode ainda orar pedindo bênção financeira? Se eu não acredito nas partes onde diz aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, aquele que se for contribuir, né, contribui segundo o seu próprio coração e tal, e todas as passagens, se eu deixo essas passagens de lado, aqui dali eu deixo, como é que eu vou chegar diante de Deus e orar pedindo algo? Se eu estou negligenciando muitas partes da palavra dele. Sabe como vou me apegar só na parte da salvação? Amém, a salvação está ali, é minha, amém? Ninguém mais me toma, a salvação é nossa. Mas então, eu não vou me portar como um salvo, já que eu sou salvo? Se eu sou salvo, e eu sei que o meu lugar não é aqui, nós somos salvos, nós sabemos que estamos aqui de passagem. Então, se eu sei que eu vou morar no céu, eu creio que existe um céu, eu creio que existe Deus, eu creio que existe Jesus, mas daí eu não creio na parte onde fala que eu tenho que contribuir com essa obra. Quando chega nessa hora, daí eu acredito em tudo menos nisso aí. A Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é apta para o ensino, para a correção, para nos dar direção. Então ela é toda, não tem coisas da Bíblia que eu paro, que eu separo, que eu não faço. Ela toda serve para minha orientação e para me dar, então, uma direção correta. E outra, o sacrifício de Jesus na cruz não nos deixa desobrigados de cumprir com nossos deveres. Ah não, Jesus Cristo foi, Ele pagou o preço, então agora eu estou desobrigado. Não, jamais. Todas as minhas obrigações eu tenho que fazer sendo salvo. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Eu não levo uma cesta básica porque eu quero salvação. Não é isso que nós pregamos. Eu levo uma cesta básica porque eu sou salvo. E esse é o papel de um salvo fazer. De quando vê alguém na necessidade, socorrer a necessidade. O papel do salvo é ver que a igreja precisa de algo. E esse é o lugar onde eu estou sendo alimentado, esse é o lugar onde Deus está cuidando da minha vida, tem tratado a minha família. Então, já que eu estou vendo isso, então eu vou ajudar esse lugar. Amém? Vou passar para você a justificativa teológica. Isso faz parte do estudo e já vamos terminar. Uma das justificativas que as pessoas usam para não ser dizimista, eles usam o seguinte termo: o dízimo é da lei e eu não estou debaixo da lei, mas sim da graça. Sim, o dízimo é da lei, antes da lei e depois da lei. Se é a graça que domina a nossa vida, por que ficamos sempre do lado de cada lei? Porque quando as pessoas querem usar alguma coisa para não fazer, eles dizem que é do tempo da lei. Então daí eles se posicionam para o lado da lei. E quando é algo bom, aí eu vou para o lado da graça. Será que a graça não nos motiva a ir além da lei? Sabendo que nós estamos vivendo num tempo tão bom, onde Deus já fez tudo aquilo que nós não conseguíamos fazer. Deus já fez. Então, será que isso não nos motiva a ir além, de pensar à frente? Veja só, a lei dizia: não matarás, né? Jesus vem e diz: eu porém vos digo, aquele que odiar o seu irmão é réu de juízo. Então Jesus, ele já, no tempo da lei, era só não matarás. No tempo da graça, vai além. Não é só mais matar. Se eu só odiar alguém, já sou réu de juízo. O mesmo juízo daquele que matava. Então, para você ver que no tempo da graça não é mais fácil. Só é graça porque Deus já fez. Amém? A lei dizia: não adulterarás, né? Então quer dizer, o ato de adultério seria deitar com outra pessoa, né? Mas Jesus Cristo vem e vai além. Ele diz: olha, eu porém vos digo, qualquer que olhar com intenção impura já cometeu adultério. Então já não precisa nem deitar. A graça sempre é além. A graça vai além.
Por que só na questão do dízimo daí fica para trás? Se todas as outras coisas vão além, daí por que só na questão do dízimo é que fica para trás da lei? Então esta é uma justificativa infundada. Aquilo que nós lemos ali no começo, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes, lei da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha só, justiça, misericórdia e fé eram coisas da época da lei, e Jesus Cristo não aboliu. Amém? Ele está dizendo, ele diz ali, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Quer dizer, deviam fazer essas coisas. Quais coisas? Ter justiça, misericórdia e agir com fé, sem omitir aquelas. Quais aquelas? Aquelas que ele falou no começo, que era o dízimo e as ofertas. A doutrina do dízimo, ela é inaceitável para aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Isto porque não foram ainda marcados pela consciência da causa de Deus, nem pela prioridade do reino. No Novo Testamento, a palavra dízimo aparece 9 vezes. Amém? 9 vezes. Aqui então é só para passar. Talvez você não vai sair daqui entendendo pouca coisa. Mas de amanhã em diante, então, vai ter os áudios lá. Talvez uns 2 áudios por dia. E durante esse mês todo, nós vamos ter um ótimo aprendizado. E aqueles que não têm meu telefone, pode pedir depois, ou olha lá no WhatsApp. Se quiser fazer uma pergunta para mim, não quiser fazer ali no grupo da igreja, pode mandar uma pergunta para mim no WhatsApp. Porque, como eu falei, se nós fôssemos fazer esse estudo na igreja, nós levaríamos talvez um meio ano. Nesse estudo vai começar a dizer o porquê que as pessoas não querem dar o dízimo nos dias de hoje, por que as pessoas não querem contribuir. Existe um movimento muito forte contra a igreja como célula, como corpo de Cristo, né? E eles sabem que atacando justo aquilo que mantém a igreja, talvez em 20, 25 anos não exista mais igreja. Então, assim, para não ficar pesado para todo mundo, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, e o próprio Deus já intitulou. Na palavra lá em Coríntios fala que aquele que ganha mais dê mais, e aquele que ganha menos dê menos. Então, se aquele que ganha mais dê mais e o que ganha menos dê menos, existe um parâmetro já no Velho Testamento, que é o 10%, não é pesado para ninguém, fica para todo mundo, fica o mesmo valor. Se a pessoa ganha 10 mil, ele vai doar 1.000, vai entregar 1.000. Parece ser uma fortuna, mas aquele que ganha só 1.000 e tira 100 reais e fica só com 900, pode ter certeza que para ele faz muito mais falta. E ele age com muita mais fé do que aquele que sobra 9.000 reais na mão. Para você ver como é algo que nós devemos de cuidar, para que o nosso coração não se volte para isso, porque senão ele chega a ser nosso Senhor, como Jesus Cristo falou, não servia a 2 senhores. E o que eu tenho visto ao longo dos anos, eu tenho praticamente 25, 28 anos de crente, assim, na igreja. Teve uma época que eu estive afastado da igreja, mas o que eu vi nesse longo desse tempo é que todas as pessoas generosas, todas aquelas pessoas que estão sempre ali contribuindo, precisa de uma coisa, estão ali, precisa varrer a igreja, estão lá varrendo, precisa ajudar, estão ajudando. Essas pessoas a gente sempre vê que a vida delas é abençoada. A gente sempre viu pessoas que entram, não aceitam a doutrina, não aceitam algumas coisas e saem e mantêm a sua vida destruídas, e até pessoas que já morreram no longo desse caminho, porque não aceitam aquilo que é de Deus. Quando nós questionamos as coisas de Deus, porque a palavra de Deus é a seguinte: ou você ouve e bota em prática, ou você ouve e faz de conta e vai levando a si mesmo. Não tem meio termo. E a minha função aqui como pastor é de ensinar,
O querer fazer vai da tua parte. Nós continuamos sendo irmão igual, vamos nos abraçar igual, não muda nada para nós. Da mesma maneira como eu falei, a igreja ela tem se mantido. Não é por causa... É claro que nós poderíamos fazer muito mais coisa. Muito mais coisa. Nós temos com uma escolinha de criança ali, que nós não temos nada para colocar lá para eles. Não temos nada. A não ser uns papel que a gente leva ali para eles colorir com alguma passagem da Bíblia para eles responder. Nós não temos fantoche, nós não temos uma fantasia, nós não temos um atrativo a mais para incentivar as crianças. Que era algo que nós devíamos de investir muito. Porque lá fora está sendo investido neles. Lá fora. Este ano eu não sei se vai ter Halloween em muitos lugares aí, mas eles investem nisso aí. É fantasia de bruxa, é fantasia de morto. E vão para as escolas e fazem teatro de Halloween. E as crianças saem com aquilo lá porque elas não entendem. Não entendem por quê? Porque muitas das vezes a igreja não ensina contra. Não ensina contra por quê? Porque a gente não tem o material. E a criança, para aprender a atenção dela, ela precisa ter figurinhas. Ela precisa ter algo colorido para ela ver aquilo dali, para a atenção dela ficar presa naquilo. Ela é diferente da gente. Amém? Então nós precisamos, né? A igreja do jeito como ela está, se você quiser continuar do jeito que a tua vida está e do jeito que a igreja está, é só continuar assim. A igreja vai continuar desse jeito, a tua vida vai continuar desse jeito. Agora, se nós darmos um passo de fé, toda a igreja, né, reavaliarmos tudo que nós temos feito, se está correto, se está certo, se é que é isso aí mesmo, vamos reavaliar tudo isso, vamos aprender com esses áudios durante esse mês. E você vai tomar sua atitude. Amém? Você vai fazer lá, olha, tem um negócio que estava errado, eu achava que estava certo, e vou aprender, aprendi ali, pode demorar alguns dias, mas eu vou colocar em prática. Essa é a intenção. E aquilo que entrar na igreja, entrando a mais ou a menos, você vai saber. E só não conseguimos fazer mais, não colocamos piso lá, né, não temos um altar aqui, umas benfeitorias aqui, porque a igreja não tem, a gente não vai fazer nada fora daquilo que a igreja pode. Aquilo que está no meu alcance dentro do meu trabalho, e me dedicando aqui como você também se dedica, a gente conseguiu botar instrumentos, coisas aí, as cadeiras e algumas coisas, né? Mas nós não temos prosseguido, não temos ido além, porque a arrecadação só dá mesmo para pagar o aluguel, a energia, né, e a água. Amém? Então, assim, se nós formos olhar lá pelo livro de Malaquias, se viesse uma palavra de Deus para nós hoje, seria quase daquele jeito lá. Deus, ele diz assim para as pessoas daquela igreja, né, para aquela nação, ele diz: olha, minha casa tem sido deixada de lado. Vocês têm se preocupado com a casa de vocês e têm deixado a minha. Deus diz isso para eles lá. E cobra deles uma atenção melhor pela casa. E dá para entender o porquê. O povo estava passando por eles tinham voltado do exílio, estavam reconstruindo tudo, tinha sido tudo destruído. Então o povo estava reconstruindo a sua casa, arrumando as terras de novo. E Deus mesmo assim cobra deles: primeira coisa, cuidem da minha casa. Por quê? Porque sempre Deus sempre pediu as primícias para Ele, em tudo. Deus sempre pediu, primeiro buscar a Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e depois as demais coisas vão ser acrescentadas. O primeiro mandamento já é: ama o Senhor de todo o teu coração. Para depois vir as demais coisas. A primeira coisa sempre foi Deus. E quando nós colocamos Deus em segundo plano, em terceiro plano, Deus não faz a mesma coisa com a gente. Mas nós deixamos de receber muitas bênçãos aqui, em vida ainda. Quando nós deixamos de colocar Ele em primeiro lugar, Ele não nos coloca no mesmo patamar que nós colocamos Ele. Um dia que nós não viemos na igreja, Deus não sai de perto de nós, Ele mantém-se perto de nós, porque Ele é fiel. Ele podia nos dar o mesmo troco, mas Ele não dá. Mas tem bênçãos que Ele não vai disponibilizar na nossa vida enquanto nós não seguimos a sua palavra. Amém? Convido você a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor.
Aleluia. Pai, eu nunca tive tão constrangido em trazer uma mensagem para a tua igreja, Pai. Eu nunca me senti tão mal, Senhor, em fazer algo assim. O que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, aquilo que eu orei, Senhor, durante a semana, meu Deus, e aquilo que eu estava falando diante do Senhor nessa noite, durante a preparação dessa mensagem. O que eu quero pedir para o Senhor, meu Deus, é que não seja por causa do meu constrangimento e por causa da minha palavra, mas sim pelo teu Espírito, meu Deus, que mostre onde nós estamos errando. Nós queremos fazer parte de uma igreja bíblica, meu Deus, mas daí então nós também devemos de ser bíblicos. Devemos de agir por dentro da tua palavra, tendo a certeza que o Senhor é provedor das nossas vidas. Nós não dependemos do governo, nós não dependemos da nossa cidade, nós dependemos do Senhor. E temos visto isso nesses dias, meu Pai, dias onde as pessoas estão sem trabalho, onde o dinheiro quase não existe, meu Pai. E Tu tens nos abençoado, meu Deus, não tem faltado nada nas nossas mesas. O Senhor tem dado, Senhor, pela Sua misericórdia, o Senhor tem acrescentado dentro dos nossos lares, meu Deus. Nós não gastamos com enfermidade, Pai. Não somos aquelas pessoas, meu Deus, que vivem, Senhor, em tratamentos caríssimos, meu Deus, mas dependemos do Senhor, com oração, muitas das vezes, meu Pai, repreendido a enfermidade das nossas vidas, meu Deus, e o Senhor tem curado. O Senhor é maravilhoso demais, então, Senhor, nos ajuda, Senhor, a amar mais. Meu Deus, converte o nosso coração totalmente ao Senhor de uma maneira, meu Pai, que nós não sejamos apegados, que o dinheiro não seja Senhor das nossas vidas. Porque eu tenho a certeza, meu Deus, que essa palavra, Senhor, mesmo sendo uma palavra constrangedora, mesmo sendo uma palavra dura, meu Deus, mas ela traz bênção para a Tua igreja. Porque a partir do momento que nós reconhecemos a adoração ao Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é dono das nossas vidas, é nesse momento, meu Pai, que as bênçãos são liberadas sobre nós. Nós já temos, Senhor, a experiência. Nós já temos a experiência, meu Deus, de saber como é a nossa vida sem fazer as coisas corretas. Isso nós já temos. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda, meu Deus, e nos dá, Senhor, força para que nós venhamos fazer aquilo que é correto, meu Deus, e colher, Senhor, aquilo que o Senhor nos promete. O Senhor é santo, maravilhoso e pode todas as coisas. O que eu te peço no nome de Jesus, que durante, Senhor, esse estudo, Pai, muitas mentes se abram, muitas pessoas, meu Deus, venham prosperar, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, meu Pai, e materialmente. Que as famílias aqui, meu Deus, subam desse patamar. Que essa fase, meu Deus, venha passar, meu Pai, ao momento que todos eles colocarem em prática, Senhor, a Tua palavra da maneira como ela é. Meu Deus, que a nossa casa, a nossa vida, meu Deus, que nós venhamos ser prova do Senhor, não fazer prova do Senhor, mas ser prova daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Assim como eu posso falar, meu Pai, daquilo que o Senhor fez na minha vida, e tem muito mais para fazer. Assim, meu Deus, que muitos dêem um passo de fé, Pai, um passo acreditando, um passo, Senhor, louvando e exaltando o Teu santo nome, acreditando na Tua palavra, e aí sim, receber todas as dádivas e as bênçãos que Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário para nossas vidas. No nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço por cada um daqueles que estão aqui. Eu te agradeço, meu Deus, por esse que está ouvindo, Pai, que vai ouvir esse áudio, Pai, ou ver esse vídeo. No nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Amém.